Olá, alunos! Vamos para mais uma aulinha, agora a nossa aula de número 77. Gostaria de já iniciar essa aula parabenizando a todos vocês que estão aí, estimulados para aprender, né? Buscando aí serem autodidatas, né? Tentando aprender por conta, por meio das videoaulas, fazendo os exercícios que são propostos. Né? Vamos fazer aquele lembrete que os alunos que estão tendo acesso ao aplicativo do Google Classroom não se esqueçam de responder o formulário com as questões para em seguida clicar no link para poder validar a presença. Né? É sempre bom também a gente reforçar a importância de vocês assistirem a essas videoaulas, né? Porque nas videoaulas existem vários exercícios, né? São várias as explicações que ajudam vocês a entender os conceitos, a correlacionar, a fazer as relações conceituais dos conteúdos que os professores estão trabalhando, certo? Então, peguem os materiais aí, né? Lápis, caderno, caneta, borracha ou bloco de anotações e vamos começar. Né? Vamos ver aqui o que temos para hoje? Então, hoje a gente vai trabalhar um fragmento de romance, né? Vamos fazer uma análise dos elementos composicionais que constituem esse gênero discursivo literário. Né? Então, temos como objetivos traçados para essa aula fazer uma leitura de um texto, de fragmentos do texto, né, extraído de romance. Faremos análise dos tempos verbais em narrativas, né, uma breve análise dos tempos verbais, do modo indicativo. Né, vamos ver se a gente vê ali quais são os tempos mais utilizados nos romances. Vamos tentar localizar informações explícitas em um texto, inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão. Né? Inferir o sentido significa que a gente tenta dar conta de meio que adivinhar assim, o significado, né, daquela palavra dentro daquele contexto, dentro daquele enunciado. Né? O que mais que temos de objetivos? Vamos também buscar reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Então, a gente vai fazer uma análise de alguns aspectos linguísticos presentes nos fragmentos de textos que selecionamos para essa aula, né? E reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos estilísticos. Né? Os recursos estilísticos, as figuras de linguagem, né? Os signos linguísticos selecionados pelo autor ali para compor a obra literária. Ok? Vamos começar? Então, olha lá, a gente já vai começar aquecendo com uma questãozinha aqui para vocês. Né? Então, vocês têm aqui uma imagem, dica de livro de 13 a 15 anos, Viagem ao Centro da Terra. Alguns de vocês já são familiarizados com esse romance, já conhecem, já tiveram a oportunidade de ler, né? Viagem ao Centro da Terra. E na sequência, a gente tem ali uma pequena explanação que diz assim: uma arriscada expedição rumo à Islândia em busca do centro da Terra. Algo estava por começar e ninguém poderia dizer de que maneira terminaria. Então, vamos pensar nessa questão aí, vamos tentar acertá-la, pessoal. Questão número 1. Pela descrição do livro que temos nesse slide, os fenômenos já aconteceram ou será que os fenômenos estão acontecendo? Um tempinho para essa primeira questão.
Voltando então, vamos conferir, pessoal, olha lá, acertou quem marcou a primeira alternativa como proposta, né, de correção de alternativa certa. Então, os fenômenos já aconteceram. Né? Como que a gente arrisca dizer que os fenômenos já aconteceram? Observem ali que o verbo estar está no passado, né? Então, aparece na flexão verbal estava, indicando o pretérito imperfeito do modo indicativo. Lembrem-se de que o pretérito significa passado, né? Então, quando eu tenho o pretérito imperfeito, é um passado que estava acontecendo algo e de repente foi interrompido, né? Então, por isso que eu digo, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis e eles estavam. Né? É um pretérito imperfeito, é um passado que não se concretizou com a perfeição necessária. Né? E também nós temos outros tempos verbais aqui, por exemplo, na palavra poderia. Né? Então, palavra poderia e a palavra terminaria são flexões verbais, né, do verbo poder e terminar, respectivamente, e está no futuro do pretérito do indicativo. Né? Então, como que pode formar o futuro do pretérito, né, sendo que o pretérito significa passado? Então, algo estava planejado para ocorrer no futuro, mas não aconteceu, não deu certo. Por isso que a gente chama de futuro do pretérito. Né? E ali na desinência número temporal em modo pessoal acaba terminando com uria, né, a marca da flexão verbal. Por isso que eu tenho eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós poderíeis e eles poderiam. Né? O verbo terminar também no futuro do pretérito ficaria eu terminaria, tu terminarias, ele terminaria, nós terminaríamos, vós terminaríeis e eles terminariam. Né? Então vejam que a gente tem ali no final da palavra, da flexão verbal para cada pronome pessoal, né, para cada conjugação, para o eu, tu, ele, nós, vós, eles, modifica, né, e geralmente terminando com uria no caso do futuro do pretérito. Né? Então, quem conseguiu captar, né, e entender que os fenômenos já aconteceram, parabéns, né, por ter acertado aí essa questão. Muito bem. Então, vamos observar agora um texto que a gente trouxe para entender o que acontece, né, nesse livro, né, que é elaborado por um escritor famoso, o Júlio Verne. Né, muitos de vocês provavelmente já tiveram, né, o prazer de ir até a biblioteca e emprestar um dos livros do Júlio Verne. Ele tem várias histórias, né, já é um escritor que escreveu vários romances, contos, crônicas, né, é um nome bem famoso na nossa literatura. Então vejam bem lá, Viagem ao Centro da Terra, vamos acompanhar a leitura. Leiam aqui comigo, olha lá. É um livro de ficção científica, de autoria do escritor francês Júlio Verne, lançado em 1864. Um enigmático pergaminho cai nas mãos do professor Lidenbrock, que com seu sobrinho Axel vão desvendá-lo. Uma a uma, as letras rúnicas são decifradas. A mensagem faz com que o professor decida em uma arriscada expedição rumo à Islândia, em busca do centro da Terra. Né? Então, embora o Júlio Verne seja um escritor francês, né, mas a gente tem aqui na literatura, ele foi traduzido para várias línguas, né, e também faz parte do nosso, da nossa enciclopédia, né, de literatura, dos livros que temos disponíveis para os estudantes lerem. Né? Então, vamos ver aqui o que temos. Existem várias versões, né, já foram feitas várias traduções e existem várias versões desse livro. Aqui vocês têm uma versão que foi trazida, uma ilustração nessa capa, né, que foi selecionada para compor esse slide. Né? Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existem outras edições, né, e outras adaptações de linguagem, né, de traduções que foram feitas para a língua portuguesa. Certo? Então, continuando a leitura aqui, ó. A 24 de maio de 1863, um domingo, meu tio, o professor Lidenbrock, voltou precipitadamente para sua casinha no número 19 da Königstrasse, uma das ruas mais antigas do velho bairro de Hamburgo. A boa Marte deve ter achado que estava muito atrasada, pois o jantar mal começava a chiar no fogão da cozinha. Bem, pensei, se estiver com fome, meu tio, que é o mais impaciente dos homens, vai dar gritos de aflição. Observem que em alguns momentos foram utilizadas as aspas, né, e essas aspas estão aqui para fazer a citação do narrador em primeira pessoa.
né, dos momentos em que a gente tem acesso ao pensamento dele, né, ao que ele está verbalizando num monólogo interior. Né? O monólogo interior é aquele momento que o personagem consegue conversar consigo próprio e o autor acaba trazendo, né, explicitando esses pensamentos, esse discurso interior, explicita por meio de palavras escritas, o leitor acaba tendo acesso aos pensamentos do personagem. Né? Lembrem-se que nessas situações a gente tem ali um narrador onisciente, que é aquele narrador que mergulha no pensamento dos personagens, no fluxo de consciência, né, no nível de, inclusive, impressões sensoriais deles, sentimentos, sensações, e ele descreve esses pensamentos, essas impressões sensoriais, esses sentimentos, de forma que o leitor acaba também tendo acesso, né? É o narrador onisciente que a gente chama. E aqui ao lado, se vocês observarem, vocês estão vendo que foi trazida aqui uma outra capa, né, de uma outra edição do romance, né, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, com outros desenhos ali, né, que são as possibilidades que os ilustradores têm para chamar a atenção do leitor também por meio desse discurso que a gente chama de linguagem não verbal, né, que são os desenhos ali, as imagens feitas para atrair o público, certo? Vamos continuar a leitura, galera? Então acompanha aqui. O senhor Lindenbrock já chegou? Exclamou Marthe, estupefada, entreabrindo a porta da sala de jantar. Já, Marthe, mas o jantar tem o direito de não estar pronto, pois não são nem 2 horas. Acabou de dar a meia hora em São Miguel. Então, por que o senhor Lindenbrock está de volta? Logo saberemos por ele mesmo. Ei-lo, vou sumir, senhor Axel. O senhor se encarregue de fazer com que se mostre razoável. E a boa Marthe desapareceu em seu laboratório culinário. Fiquei sozinho. Fazer com que o mais irracível dos professores se mostrasse razoável era algo que o meu temperamento, um tanto indeciso, não permitia. Preparava-me para voltar ao meu quartinho no último andar, quando as dobradiças da porta rangeram. A escada de madeira estalou sob os grandes pés, e o dono da casa, depois de atravessar a sala de jantar, precipitou-se imediatamente para seu gabinete de trabalho. Durante a rápida passagem, jogara num canto sua bengala com um quebra-nozes na ponta, seu grande chapéu de pelos arrepiados na mesa e as seguintes palavras retumbantes a seu sobrinho: Axel, siga-me. Né? Então, a gente tem aqui uma ilustração de um quebra-nozes, que era um dos objetos que ele utilizava na ponta da bengala. Certo? Temos aqui, então, um fragmento do romance, né, desse romance que é bem famoso, e que vai ser utilizado para a gente fazer agora algumas análises, não somente literárias, mas também vamos explorar um pouquinho dos recursos linguísticos utilizados na composição desse romance. Certo? Então, vamos para uma questãozinha aqui para a gente, né, aprimorar mais aí os nossos saberes, né, e fazer uma reflexão sobre as questões interpretativas. Então, questão número 2, galera. Prestem atenção no enunciado. O que a expressão destacada pode significar? A expressão destacada está lá em negrito, na frase: um enigmático pergaminho cai nas mãos do professor Lindenbrock. Observem que então está destacado enigmático pergaminho. Alternativa A. O fato do adjetivo enigmático estar antes do substantivo pergaminho atribui um caráter de maior mistério? B. A palavra enigmático se refere a algo que não precisa ser desvendado? C. O adjetivo antes do substantivo não muda o sentido idealizado pelo autor? E agora, um tempo para vocês refletirem e marcarem uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, vamos lá. Quem marcou a alternativa A, parabéns. Né? Então, o fato do adjetivo enigmático estar antes do substantivo pergaminho atribui um caráter de maior mistério. Né? Então, a palavra enigma significa algo que está para ser decifrado, né? Que a gente tem que descobrir do que se trata. Né? Ela traz ali aquele caráter de mistério. Né? Então, se eu mais ou menos já ouvi falar a palavra enigma ou já li em algum lugar, eu já não poderia ter marcado a alternativa B. Né? Porque o que diz o enunciado da alternativa B? A palavra enigmático se refere a algo que não precisa ser desvendado. Isso não é verdade. Né? E na letra C, a gente tem que o adjetivo antes do substantivo não muda o sentido idealizado pelo autor. A gente sabe que isso também não é verdade, né? Porque quando o autor, o escritor, coloca o adjetivo antes do substantivo a que ele se refere, ele pretende sim mudar o sentido, né? Atribuir mais ênfase no adjetivo, na qualidade daquele substantivo, né? Por isso que é feito essa inversão na língua portuguesa. Né? Diferente da língua inglesa, que na língua inglesa a norma já é colocar o adjetivo antes do substantivo. Né? Eu quero falar menina bonita, eu falo beautiful girl. Né? Menino bonito, beautiful boy, e assim vai. Então eu coloco o adjetivo de acordo com as normas gramaticais da língua inglesa antes do substantivo. Agora, na nossa língua portuguesa, quando isso acontece, é porque o escritor pretende provocar um outro efeito de sentido, né? Fazer com que tenha maior ênfase aquela qualidade. Né? Nesse caso, o que ele está querendo dizer? Que o pergaminho é enigmático, ou seja, é muito misterioso, né? É algo que realmente precisa ser decifrado. Por isso que a palavra enigmático vem antes para provocar esse sentido, né, de intensificar o substantivo, né, e a ideia, né, de mistério, de enigma que ronda ali o substantivo pergaminho a que se refere. Ok, pessoal? Muito bem, para quem acertou essa, vamos para o exercício 3. O que a palavra em destaque pode significar? Um enigmático pergaminho cai nas mãos do professor Lindenbrock. Primeira possibilidade. O artigo indefinido contribui para que o adjetivo enigmático adquira um caráter ainda de maior mistério? Segunda possibilidade. O artigo indefinido poderia ser substituído pelo artigo definido que não mudaria o sentido do enunciado, pois ambos se referem a algo que não se conhece, que não está definido. E aí, galera? Mais um tempo e a gente volta para ver se vocês acertaram. Voltando então, galera, vamos verificar quem acertou. Olha lá, então, quem marcou a primeira possibilidade como resposta certa, né? Que é a alternativa que indica o quê?
que o artigo indefinido contribui para que o adjetivo enigmático adquira um caráter ainda de maior mistério. Né? Ora, se o artigo é indefinido, é porque não está definido ao que se refere. Né? É diferente de eu dizer, eu vi o menino que estuda nessa sala caminhando ontem. Né? Quando eu digo, eu vi um menino caminhando ontem, eu não conheço, não sei do que se trata, de quem é, do que se trata, então é indefinido. Certo? Então, a palavra 1 ali, o artigo indefinido, ele atribui sim um caráter de maior mistério ao pergaminho. Muito bem. Vamos agora retomar um conceito, né, um conceito na literatura que a gente já estudou em outras aulas, mas é sempre bom a gente fazer aqui uma retomada, que é o conceito de verossimilhança. Né? Vocês se lembram desse conceito? Quem tem acompanhado as aulas aí está mais familiarizado, né? Então, verossimilhança é a característica do que é verossímil, que aparenta ser ou é tido como verdadeiro, verossimilhante, né? Já como a própria palavra sugere, né? Alguma coisa que foi oriundo de verdade, né? A aproximação com a verdade. Na segunda característica que a gente tem aqui, ó, é a qualidade do que parece verdadeiro, do que não contraria a verdade. Exemplo, havia verossimilhança na alegação do réu. Né? Então, a alegação do réu, alguma pessoa que está sendo julgado por possivelmente ter cometido algum ato infracional, quando ele vai se pronunciar, ele faz as alegações, usa lá os argumentos, e aí você pode ter uma frase, né, dizendo que poderia ser que o que ele estava falando, os argumentos por ele utilizados, eram verossímeis, ou seja, eram verdadeiros, eram semelhantes à verdade, certo? Então, na literatura a gente tem isso, né? Essa questão de que o escritor tenta aproximar o leitor da verdade dos fatos, certo? E também eu trouxe para vocês aqui uma reflexão sobre a questão do leitor. Né? Esse leitor ele pode ser um leitor empírico, mas também pode ser um leitor modelo. Né? Essa é uma classificação de leitores feitas por um teórico da literatura, conhecido muito entre os estudantes de letras, né? O nome dele é Umberto Eco, né? Num livro que ele escreveu intitulado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. Então aqui ele diz assim, que o leitor empírico é aquele que produz uma leitura mais superficial. Né? Então ele está lendo lá que alguma coisa aconteceu na rua 15 de novembro na cidade de Curitiba. E esse leitor ele não para pensar se realmente aquele fato pode ter acontecido na rua 15 de novembro, se a rua 15 de novembro realmente existe na cidade de Curitiba, se a cidade de Curitiba exista, caso ele não conheça essa cidade. Né? Ele simplesmente faz a leitura, acredita no que o escritor fez ali, no que ele escreveu e segue, deixa a leitura fluir. Né? E também existe o leitor modelo. Já o leitor modelo, ele é aquele leitor mais idealizado pelo autor, no momento da criação do texto. Então, no momento que o autor está ali escrevendo o texto ficcional, ele pensa, será que se eu escrever aqui que a rua Mata Cavalos, localizada em Curitiba, e eu sei que essa rua não existe em Curitiba, será que o meu leitor não vai fazer uma investigação, né? Não vai buscar lá no Google Maps, de repente, como que eu faço para chegar nesse endereço? E aí descobre que esse endereço não existe, vai ficar decepcionado, então, com o escritor, com o narrador, né? Então, existem aí esses dois modelos de leitor, né? De leitores, o leitor modelo e o leitor empírico, né? Então, o empírico não fica ali buscando a verossimilhança dos fatos, né? Já o leitor modelo pode ser que fique. Então, muitas vezes, o escritor fica preocupado em trazer fatos que se aproximem da realidade, da verdade, que tenham semelhança com a verdade, portanto, que tenham verossimilhança. Certo? Então, vamos para o exercício 4 para ver se vocês estão fazendo as assimilações e as relações conceituais disso que nós estamos discutindo nessa aula. Certo? Então, no exercício 4, eu vou pedir para vocês observar este fragmento e tecer comentários, né, sobre o que provavelmente faria um leitor modelo. Qual seria a atitude de um leitor modelo, dentro dessa perspectiva do Umberto Eco, que a gente acabou de discutir, né, ao ler esse fragmento do texto. Observem lá, então. A 24 de maio de 1863, um domingo, meu tio, o professor Lindenbrock, voltou precipitadamente para sua casinha no número 19 da Königstrasse, uma das ruas mais antigas do velho bairro de Hamburgo. E aí, eu vou deixar vocês pensarem e escreverem algumas linhas explicando o que um leitor modelo faria ao obter essa informação e a gente volta na sequência.
Retornando então, pessoal, então uma sugestão de resposta não quer dizer que se vocês escreveram outras palavras diferentes, né, desde que elas tenham aí o mesmo sentido, vocês estão no caminho certo para ter acertado essa resposta, né? As palavras não saem ipsis literis iguais, a gente sabe, né? Vocês aí fizeram uma sugestão de resposta e eu tenho a minha. Se saiu algo verossímil, digamos assim, algo parecido, provavelmente acertaram, tá ok? Então, provavelmente esse leitor modelo pesquisaria para descobrir se realmente existe ainda a rua Königstraße e o bairro de Hamburgo. Ele poderia talvez até fazer uma pesquisa para verificar a verossimilhança dos fatos relatados pelo narrador. Muito bem. Então, se ele fosse fazer, né, isso que eu falei para vocês, essa investigação, por exemplo, no Google Maps, ele descobriria que sim, que existe essa localização, existe essa rua na cidade de Novo Hamburgo. Então, está lá presente ainda um fato que aconteceu lá no século passado, ainda a gente percebe essa verossimilhança porque é possível localizar esse endereço citado pelo autor lá no romance. A 24 de maio de 1863, então vejam, existe, né, ainda uma rua datada de 1863 nesse romance, ok? No exercício 5, eu vou pedir para vocês agora reanalisarem esse fragmento do texto, né? Existem ali algumas palavras que estão em negrito, e explicar o efeito de sentido provocado ao posicionar o adjetivo antes do substantivo a que se refere, tá? Então, mais um tempo para vocês realizarem esse exercício. Voltando então, pessoal, vamos conferir a resposta. Então vejam lá, a ideia de antiguidade é reforçada. Assim, a casa e o bairro podem ser idealizados pelo leitor como um lugar que existe há muito tempo, né? Então a gente tem aqui essa possibilidade de acerto para essa resposta da questão 5.
Vamos agora para a nossa questão de número 6. Observem lá. O título do romance Viagem ao Centro da Terra traz no início a palavra viagem, que de acordo com as classes gramaticais pode ser considerada. Primeira possibilidade, um substantivo feminino ou, segunda possibilidade, um verbo. Mais esse exercício para vocês. Retornando então, galerinha, olha lá, acertou quem, né, colocou um X na primeira proposta, que se trata de um substantivo feminino, né, a palavra em viagem, percebam que escrita com a letra G, né, dentro da nossa ortografia, quando você tem viagem, você pode colocar ali um A na frente ou uma na frente, um artigo definido ou um artigo indefinido e a palavra não muda o sentido. Então, viagem, dessa forma, é considerada um substantivo. Né? Então eu digo a viagem, uma viagem e se grafa com a letra G, certo? E agora, no exercício 7, eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Observem aqui o enunciado. Transforme o substantivo viagem no verbo viajar. Conjugue-o nos tempos presente e pretérito perfeito do modo indicativo. Observe o modelo com o verbo almejar. Almejar no sentido de ter por objetivo. Né, de ter como alvo atingir um objetivo, certo? Então, no presente do modo indicativo, o verbo almejar se conjuga da seguinte forma. Eu almejo, tu almejas, ele almeja. Nós almejamos, vós almejais e eles almejam. No pretérito perfeito, que é o passado que se concretizou, eu almejei, tu almejaste, ele almejou. Nós almejamos, vós almejastes e eles almejaram. Lembrem-se de que o finalzinho na flexão verbal de cada palavra permanece o mesmo, tendo em vista que o verbo almejar termina em ar, portanto é um verbo da primeira conjugação, assim como o verbo viajar termina em ar. Né? Então não vai ser difícil para vocês fazerem aí a conjugação verbal do verbo viajar. Observem bem a questão da ortografia, galera. E a gente retorna na sequência.
Então, galera, retornando, acertou quem fez com a letra J, né, a grafia do verbo viajar. Lembrem-se de que a gente comentou que viagem é com G, por ser o substantivo, mas o verbo, quando eu conjugo ele vai ser escrito com a letra J. Então, no presente, acertou quem colocou eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos, vós viajais, eles viajam. E no pretérito perfeito, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, vós viajastes e eles viajaram. Parabéns por ter acertado aí as flexões verbais e por ter grafado com J. Se alguém grafou com G, é só trocar e corrigir e memorizar que quando eu faço a flexão verbal é com J, ok? Vamos para mais um exercício? Então, no exercício 8, pessoal, eu vou pedir para vocês observar a flexão verbal do verbo jogar na frase abaixo e responda. Em qual tempo verbal ele se encontra? Na frase, durante a rápida passagem, jogara num canto sua bengala com um quebra-nozes na ponta. Será que está no presente do modo indicativo ou no pretérito mais do que perfeito? A gente já retorna. Então, galera, essa acertou quem marcou a segunda alternativa. Está no pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Né? Esse tempo verbal não é muito utilizado na nossa língua portuguesa, né? Mas a gente ainda encontra muito uso no vocabulário jurídico, né? Nos cursos de direito ainda a gente vê muito. E na linguagem do português arcaico, se a gente pega um romance escrito aí do século passado, a gente vai perceber que existe sim essa flexão verbal no tempo pretérito mais que perfeito, né? Que quando você diz assim, durante a rápida passagem, jogara num canto sua bengala, você pode dizer também tinha jogado sua bengala, ao invés de dizer jogara, né? Então esse jogar remete ao pretérito mais que perfeito, certo? A gente vai estudar um pouquinho mais ele. Vamos ver aqui no exercício 9. Observe a conjugação do verbo jogar e conjugue o verbo viajar no pretérito mais que perfeito. Agora eu trouxe o modelo para vocês verem, né? Então fica eu jogara, né, no sentido de eu tinha jogado, tu jogaras e ele jogara. Nós jogáramos, vós jogareis e eles jogaram. Não se esqueçam de que para primeira pessoa do plural e segunda do plural vai um acento agudo, né? No jogáramos vai o acento agudo ali, fazendo a proparoxítona, né? No A que vem antes do G, formando a sílaba H, né? E também para vós jogares a gente tem a acentuação. Então vocês vão repetir ali de acordo com o modelo, vão tentar fazer agora a conjugação do verbo viajar no pretérito mais que perfeito.
Retornando então, pessoal, acertou quem fez a conjugação do verbo viajar da seguinte forma. Então, no pretérito mais que perfeito ficou: eu viajara, tu viajaras, ele viajara. Nós viajáramos, vós viajareis e eles viajaram, né? Lembrando que tem que acentuar ali a primeira pessoa do plural e a segunda, né? O nós e o vós, ok? Então, galera, eu acho que para a nossa aula de hoje foi isso, né? A gente estudou mais um fragmento do gênero romance, né? Fizemos uma análise dos tempos verbais utilizados nas narrativas, estudamos um pouquinho de verbos, né? E tentamos aí ver como que a gente faz a interpretação, localizando as informações em um texto, inferindo o sentido de uma palavra ou expressão e reconhecendo o efeito de sentido decorrente da exploração de alguns recursos linguísticos, certo? Então, a aula de hoje é isso. Aqui estão as referências, né, para quem se interessar em aprofundar um pouco mais, tá? Agradeço muito a participação de todos vocês e fiquem em casa se puderem.